Você está estudando para o concurso Banco do Brasil 2023 e se sentindo perdido? Deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa ser um concurseiro experiente para ser aprovado, mesmo sabendo que a concorrência está altíssima. Pois não é aprovado aquele que sabe mais, mas sim aquele que acerta o maior número de questões. Portanto, na hora da prova, o que vai contar é a sua habilidade de resolver questões de forma rápida. Por isso, desenvolvemos o aplicativo Concurseiro Pro, com mais de 750 questões, divididas por disciplinas e em 7 simulados da banca Sesgran Rio. Com o aplicativo Concurseiro Pro, você poderá estudar sem precisar de milhares de apostilas e gabaritos confusos. Além disso, você pode acompanhar seu desempenho e taxa de erro para focar nos pontos que precisam ser aprimorados e ainda descobrir qual está sendo seu tempo médio de prova. Você poderá estudar de onde quiser, na hora que quiser. Não perca mais tempo procurando por materiais de estudo. Nosso aplicativo é a solução completa que você precisa para garantir a sua aprovação no concurso Banco do Brasil 2023. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro aqui e nós vamos resolver questões de conhecimentos bancários, tá? Algumas questões aqui de conhecimentos bancários. E aí, vamos começar a fazer questões. Eu quero saber quem é que vai acertar mais aqui. E aí, professora, eu não acertei muito não. Não se preocupa se não acertar muito. Vou tirar esse vermelho aqui. Não se preocupa se não acertou muito, porque a gente tá aqui para aprender. E aí, vou colocar aqui a questão pra gente começar a fazer isso agora. E aí, vamos fazer a próxima questão? A próxima questão diz o seguinte: a completa administração de um fundo de investimento é segmentada por responsabilidades atribuídas a algumas instituições, tá? Então, essas aqui são as nossas responsabilidades. E aí, o que é que eu tenho aqui quando eu falo nesse sentido? A instituição responsável pelas políticas e decisões de investimento é a letra A, distribuidora. Letra B. Letra B aqui, ela fala que são os cotistas. Letra C é a gestora. Letra D é a entidade, instituição custodiante. Ou letra E é a entidade investidora. E eu quero saber quem é a instituição responsável pelas políticas de decisões, pelas políticas e decisões de investimento. Quem é essa instituição que vai ser responsável por pensar nas políticas de investimento? E aí não pode errar. Quem vai fazer isso aqui é a nossa instituição gestora. É aqui a nossa instituição gestora que vai ser responsável aqui por fazer esse movimento aqui de decisões de investimentos. Então, é a nossa entidade gestora que vai ser responsável por essas políticas. Não é a sociedade distribuidora, não é o cotista. O cotista só faz parte, o cotista só vai fazer parte do fundo, né? Então, não é o cotista, não é o custodiante e, finalmente, aqui, não é a investidora. Quem vai fazer isso é a nossa entidade gestora, tá? E aí, vamos lá organizar aqui nessa nossa alternativa ou nesse nosso caso. Aqui, a nossa alternativa correta é a letra C, que está marcada aqui pra gente. É a letra C, a nossa alternativa correta. Vamos para mais uma questão, a questão número 35. E o que é que essa questão número 35 nos diz? Só para poder voltar aqui, qual é o assunto dessa questão? Introdução ao mercado de capitais. E foi o que eu falei, eu não acho que tem chance de aparecer uma questão como essa, mas se aparecer, você agora já sabe como é que funciona, tá?
Tá brabo hoje? Não sei se ela vai ficar salva. Eu acho que sim, eu acho que sim. Aliás, estão curtindo fazer exercício com a professora? Me digam aí, é bacana fazer exercícios? Ou querem aula de teoria? Eu espremo vocês com a teoria, né? Mas é querem fazer... O copo tá meio turvo, né? Tá velhinho. Vamos lá. Vamos lá ver se a... Vamos lá fazer o número 35. Amando! Vamos embora fazer a próxima questão, a questão número... Outra sobre Natal, me sorteia. Vamos fazer aqui, vamos subir as hashtags já já, tá? Vamos fazer a questão número 35. E a questão número 35? A questão diz o seguinte. A política monetária enfatiza sua atuação sobre os meios de pagamento, títulos públicos e taxas de juros, modificando o custo e o nível de oferta de crédito. O Banco Central administra a política monetária por intermédio dos seguintes instrumentos clássicos, de controle monetário. 1. Controles ou recolhimentos compulsórios. 2. Operações de mercado aberto, ou open market, tanto faz, né, o nomezinho em inglês. 3. Limites e políticas de alçadas internas de crédito. 4. Políticas de redesconto bancário e empréstimos de liquidez. E 5. Depósitos à vista e cadernetas de poupança. Ele quer saber aqui. Estão corretos apenas os instrumentos. Letra A. 1, 2. Letra A. 1, 2 e 3. Letra B. 1, 2 e 4. Letra C. 1, 3 e 4. Letra D. 2, 3 e 4. 2, 3 e 5. E letra E. 3, 4 e 5. E aí, quais são os nossos instrumentos clássicos de política monetária? Se você me segue no Instagram, eu acho que eu coloquei isso hoje. Eu acho que foi essa que eu coloquei hoje. Eu postei lá no Instagram quais são os 3 instrumentos, os 3 principais instrumentos de política monetária. Mas se você não viu, bora colar aqui na professora para a gente poder ver que instrumentos são esses. Recolhimentos compulsórios ou depósitos compulsórios é um instrumento de política monetária que o Banco Central utiliza. Os recolhimentos compulsórios são aqueles recolhimentos que são guardados do banco, que são guardados, é aquela parte dos depósitos à vista que ficam guardados, recolhidos ali no Banco Central. Em seguida, operações em mercado aberto, open market, que está associado à compra e à venda de títulos públicos. Então, tá aqui. O 1 é verdadeiro, o 2 também. Limites e políticas de alçadas internas dos bancos de crédito. Isso aqui não é instrumento de política monetária. Políticas de redesconto bancário. Então, vou fazer aqui um redesconto, um empréstimo para os bancos comerciais. E empréstimos de liquidez, esse aqui é um instrumento de política monetária. E depósitos à vista e cadernetas de poupança não são instrumentos de política monetária, não. E aí, nesse caso aqui, a nossa alternativa correta, marcada para vocês aí, o número 35 é a letra B, tá? Então, é essa aqui a nossa questão, alternativa correta, marcado aqui pra gente, é a letra B. Vamos embora para a próxima questão? Tudo tranquilo com vocês? Tem muita coisa pra fazer, eu vou até a questão 40 hoje, tá? Vamos para a questão número 36. E a questão número 36... Uma pergunta aqui, boa pergunta do Carlos. Você trabalha em banco. Todo mundo pergunta, né? Por que eu gosto de banco? Porque a professora é tarada de banco. Eu trabalhei em uma agência de fomento. Pergunta.
A agência de fomento é uma instituição financeira monetária, uma instituição financeira não monetária ou uma instituição auxiliar. Cheio de batom aqui, tanto mandar beijo a vocês. Eu trabalhei numa agência de fomento. E o que é uma agência de fomento? Instituição financeira monetária, instituição financeira não monetária ou instituição auxiliar. Eu trabalhei auxiliar, boa, Rio! Então, eu trabalho. Não, o Banco do Nordeste não é um banco de desenvolvimento, não. Eu tenho uma pernambucana. O Banco do Nordeste é um banco federal que tem alcance regional, tá? Então vamos lá. Eu trabalhei na Agência de Fomento de Pernambuco, mas o meu amor pelos bancos vem de trás. Eu estudei na Suíça, terminei o último ano da graduação, eu fiz na Suíça. E aí lá eu estudei muito de sistema bancário, né? Eu disse, cara, isso aqui é muito bacana, banco é muito bom. E meu mestrado e meu doutorado, eu me especializei em estudar economia bancária. Tanto que a minha dissertação foi dissertação, que é o trabalho de mestrado, que tá aqui, ó. Aqui. Aqui. A minha dissertação. Magrinha, olha, foi fininha, não foi grossinha, não. Dissertação foi aqui, ó. Avaliação de insolvência no sistema bancário, uma aplicação para o caso brasileiro. E aí eu estudei na minha dissertação. Na minha dissertação, eu estudei sobre falência bancária. E essa dissertação foi premiada pela FEBRABAN. E quem é a FEBRABAN? É a Federação Brasileira de Bancos, responsável por fazer o processo de autorregulação bancária. Então, essa dissertação aqui foi premiada pela FEBRABAN. E aí eu já amava bancos. Aí eu fiz o meu doutorado. Aí a tese é um pouquinho maiorzinha, né? Vou parar, ó. Aí a tese aqui eu estudei sobre a falência do Pan-Americano em específico, que foi a falência de 2010, a maior fraude bancária da história do Brasil. Deixa eu botar aqui. Foi a falência do Pan-Americano. E por conta disso, fiquei tipo mega in love por bancos. Por isso que eu gosto muito de bancos. Até hoje estudo muito sobre economia bancária, tá? É minha cachaça economia bancária. Agora você sabe mais da minha vida. Vamos embora. Questão número 36 fala o seguinte. A questão afirma aqui pra gente. De acordo com a legislação brasileira, a fixação das metas de inflação anuais, bem como seus respectivos intervalos de tolerância, quem é que faz a fixação das metas de inflação anuais? Letra A, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Tá aqui. Letra B, o Conselho Monetário Nacional. Letra C, o Banco do Brasil. Letra D, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E, finalmente, a letra E, a Comissão de Valores Mobiliários. Quem é que dá a ordem aí de qual vai ser a meta de inflação? Essa não pode errar. Essa é uma atribuição do nosso Conselho Monetário Nacional. Então, é uma função do Conselho Monetário Nacional. E aí, vale aqui a consideração. O Conselho Monetário Nacional define qual é a meta de inflação. O Copom, o Comitê de Política Monetária, define qual é a meta da taxa de juros, que é a nossa taxa Selic. E aí, em sequência, o nosso Banco Central, ele vai executar a política monetária para alcançar essa meta de juros, que quando ela é pensada, ela tá ali olhando, ela vai estar ali olhando a nossa meta
de inflação, tá? Então aqui tem esse monte de meta aqui e nós estamos falando que a alternativa correta é a letra B. Quem define a meta de inflação é o nosso Conselho Monetário Nacional. É ele que vai falar da meta de inflação. E o Copom define a meta Selic. E o Banco Central faz a execução da política monetária. E aí, a alternativa correta aqui é, nesse caso, a letra B. Vale reforçar aqui. Vale reforçar aqui ainda. Também, volta pra cá. Oh, fui vestir, pra cá. Que Banco do Brasil é uma instituição operadora. Então, aqui, Banco do Brasil, ele é um operador. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também é um operador. E a Comissão de Valores Mobiliários é uma entidade supervisora. E essa entidade supervisora está associada ao mercado de capitais. Então, tá aqui essa nossa consideração. Por isso, a nossa alternativa correta aqui e marcada pra gente é a letra B, marcada aqui para vocês. Temos mais questões para trabalhar. E a questão, ela diz o seguinte. Bora ver aqui. A questão afirma pra gente. Um operador de mercado aberto do Banco Central, que a gente chama de operador de mesa, um operador de mesa do Banco Central, aqui, na qual, vamos lá, desculpa, não operador, mas uma operação de mercado aberto do Banco Central, na qual títulos da dívida pública do governo federal são comprados e sequencialmente ou sequentemente aposentados. Tem como objetivo, letra A, tem como objetivo diminuir a demanda por moeda estrangeira. Letra B, diminuir a taxa de inflação. Letra C, aumentar a oferta monetária. Letra D, aumentar o volume de depósitos bancários. Letra E, aumentar a liquidez dos títulos públicos federais. Qual é a alternativa correta aqui pra gente? Qual vai ser a alternativa correta nesse caso? E aí, vamos lá organizar aqui. Eu vou comprar títulos. Eu sempre dou o exemplo desse meu título aqui. Quem nunca viu esse papel é porque nunca assistiu a minha aula. Eu sempre falo aqui. O que eu tenho nesses papéis? Isso aqui é o meu título público, tá? Já falei a vocês que isso aqui foi o meu convite para o lançamento do meu primeiro livro, que eu lancei no dia 26 de setembro. Eu lancei aqui, quando eu fiz 30 anos, eu lancei o primeiro livro. Foi a minha meta. E o que aconteceu? O Banco Central, ele começou a comprar títulos. Quando ele começa a comprar títulos, qual é o movimento que nós temos? O Banco Central, ele compra títulos, ele recebe o título e ele paga dinheiro. Ele coloca dinheiro em circulação. Ele comprou e aí ele foi lá e aposentou. Ele não vendeu depois. Quando eu falo aqui que ele comprou e ele aposentou, foi porque ele não vendeu. E aí, o que é que a gente vai ter nesse caso aqui? Ele fala, eu comprei títulos. Quando ele comprou títulos, ele aumentou a oferta de moeda. Ele aumentou aqui a oferta de moeda. E aí, se ele aumentou a oferta de moeda, o que é que vai acontecer? Vamos aqui antes de responder, fazer as conexões. Ele aumentou a oferta de moeda, reduzindo assim a taxa de juros da economia. Para quê? Porque ele quer, com essa redução da taxa de juros,
Ele quer que com essa redução da taxa de juros que haja uma expansão do consumo. E essa expansão de consumo aqui vai fazer com que nós tenhamos um aumento do emprego, objetivo do Banco Central, de acordo com a Lei Complementar 179/2021, parágrafo único, mas vai aumentar também a inflação, tá? Então tá aqui o arrumado. Vamos agora organizar. E aí vamos concatenar agora com política cambial. Quando eu reduzo a taxa de juros, um impacto na economia, quando eu falo economia internacional ou no mercado cambial, é que isso gera um aumento da taxa de câmbio. Vai sair dinheiro do nosso país. Então ele fala aqui, letra A, diminuir a demanda por moeda estrangeira. Não é diminuir, mas aumentar. Eu vou aqui aumentar a demanda por moeda estrangeira. B, diminuir a inflação. Olha lá o esqueminha. Eu vou aumentar a taxa de inflação. Letra C, aumentar a oferta de moeda. Sim, eu vou aumentar a oferta de moeda. D, aumentar o volume de depósitos bancários. Eu não posso dizer que isso aqui vai acontecer. E aumentar a liquidez dos títulos públicos federais. Se o Banco Central vai aposentar esses títulos, ele vai reduzir a liquidez dos títulos públicos federais. E aí, nesse momento aqui, a nossa alternativa corretamente marcada é a letra C, que está reforçada aí para vocês. Então, vamos lá, vamos pensar aqui na nossa próxima questão, a questão número 38. Quem errou, não se preocupa. Quem errou, não se preocupa. A gente tá aqui para errar e para aprender. O mais importante aqui é a gente aprender. E aí, vamos para a questão número 38. E a questão número 38, ela diz o seguinte. Questão número 38. Fala aqui. A política monetária enfatiza sua atuação sobre os meios de pagamentos, os títulos públicos e as taxas de juros. A política monetária é considerada expansionista. Quando é que eu vou ter uma política monetária expansionista? Quando? Letra A. Reduz os meios de pagamento, retraindo o consumo e a atividade econômica. Letra B. Mantém todas as condições macroeconômicas estáveis por um longo período. Letra C. Estabelece diretrizes de expansão para a produção do mercado interno e para o exterior. Letra D. Realiza operações de crédito externo, aumentando a captação de recursos e, por consequência, os meios de recebimento. E letra E. Eleva a liquidez da economia, injetando maior volume de recursos nos mercados, elevando, em consequência, os meios de pagamentos, tá? Então, é essa aqui a nossa sequência. E eu quero saber qual é a alternativa correta. Vamos para o número 38. E o número 38 diz o seguinte aqui. Reduz, se eu vou fazer uma política monetária expansionista, eu vou aumentar a oferta de moeda. Para quê? Para que eu reduza a taxa de juros, para que eu expanda o consumo. E quando eu expando o consumo, eu aumento a produção. Quando eu falo de política expansionista, é quando eu quero aumentar o PIB, tá? Então é isso que vai acontecer. Letra A, reduz os meios de pagamentos.
E aí não vai reduzir os meios de pagamento, aumenta os meios de pagamento. Retraindo o consumo e atividade econômica não é retraindo, é aumentando o consumo e os meios de o consumo e a atividade econômica. Falsa letra A. Letra B. Mantém as condições macroeconômicas estáveis. Se está estável, não está expandindo. Se não está expandindo, não é a minha resposta. Tá falso aqui. Eu tenho ainda aqui o seguinte: estabelece as diretrizes de expansão da produção no mercado interno, do mercado interno para o exterior. Isso não é a lógica da política monetária, não está ali associado a essas diretrizes de expansão, não. Por isso, letra C tá falsa. Letra D, e eu tenho aqui na letra D o seguinte: realiza operações de crédito no exterior, aumentando a captação de recursos e por isso e por consequência os meios de pagamentos. Não tem operação de crédito no exterior, isso não é a nossa política monetária expansionista. E aí, qual é a nossa política monetária expansionista? É aquela que eleva a liquidez da economia. E se eu elevo a liquidez da economia, eu aumento a minha oferta de moeda, injetando maior volume de recursos no mercado. Então, eu tenho mais moeda no mercado, sim, elevando, em consequência, os meios de pagamentos. E aí, a nossa alternativa correta aqui na letra, o número 38, é a letra E, que está mostrada aqui para vocês. Então, não pode errar a questão número 38, tá aí definido para vocês. E aí, temos mais duas questões. E vamos ver a questão número 39. E a questão número 39, ela diz o seguinte: o ACC, o adiantamento sobre contrato de câmbio, é um dos mais conhecidos mecanismos de financiamento à importação após o embarque dos bens. Isso aqui é mercado de câmbio, tá? Operação mercado de câmbio. Letra B, a importação na fase de produção, o pré-embarque dos bens. A exportação após o embarque dos bens. De viagens ao exterior. E letra E, a exportação na fase de produção ou pré-embarque. Qual é a alternativa correta aqui? Quando eu falo em termos de adiantamento de um contrato de câmbio, eu vou antecipar dinheiro. E eu vou antecipar dinheiro para quem? Para quem vai fazer exportação. Só que esse adiantamento sobre o contrato de câmbio é para quem vai fazer exportação, mas ainda está na fase de produção do bem ou de pré-embarque. A alternativa correta aqui é a nossa letra E, que está fechada aí. Eu não vou fazer nenhum incentivo às nossas importações. O governo brasileiro tem um ranço ali com o importador. Ele gosta mesmo dos amigos exportadores, que são os que trazem as divisas. Por isso, a nossa alternativa aqui é a letra E. E tá aí reforçado pra gente essa nossa compreensão, tá? Então tá aqui concebido pra gente a nossa compreensão. A alternativa correta é a letra E. E tá aí fechado para vocês. Vamos para nossa última questão de hoje. Vamos ficar tristes? Quem vai ficar triste aí terminando a aula? Eu já matei todos os tempos. Era para fechar 9h30. Não vou fechar, tá? Vamos embora fazer nossa última questão, a questão número 40.
E aí, o que é que essa questão 40 nos diz? A questão 40 fala pra gente o seguinte: as sociedades de crédito, financiamento e investimento, mais conhecidos por financeiras, são exemplos de instituição financeira não bancária. Essas sociedades dedicam-se basicamente ao... Essas financeiras, o que é que elas fazem? Se você teve um carro financiado na sua vida ou conhece alguém que financiou um carro, muito possivelmente esse carro foi financiado aí por uma financeira. E aí vai fazer financiamento de capital fixo de empresas no longo prazo, isso aqui tá com mais cara, de banco de investimento, tem toda a cara aqui, de banco de investimento. Financiamento de bens duráveis por meio do crédito direto ao consumidor. Será que é essa a alternativa? Sim, é essa aqui a alternativa. Financeira é muito especializada em dar crédito direto ao consumidor, em fazer CDC para você financiar o seu carro. Fazer o fornecimento de crédito rápido e barato aos seus associados e cooperados. Isso aqui tem cara de cooperativa de crédito, tá? Então tá aqui a nossa cooperativa de crédito. Letra D. Fornecimento de crédito para pequenas empresas. Pequenas e médias empresas no curto prazo não é a função de uma financeira. Isso aqui pode ser uma sociedade de crédito a um microempreendedor e a empresa de pequeno porte. Fortalecimento do mercado de capitais por meio de investimento em programas sociais. Isso aqui não tem nenhuma associação. A nossa alternativa correta nesse caso aqui é a nossa letra B, que está marcada aqui para vocês, tá? Então, a alternativa correta, letra B. Você está estudando para o concurso Banco do Brasil 2023 e se sentindo perdido? Deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa ser um concurseiro experiente para ser aprovado, mesmo sabendo que a concorrência está altíssima. Pois não é aprovado aquele que sabe mais, mas sim aquele que acerta o maior número de questões. Portanto, na hora da prova, o que vai contar é a sua habilidade de resolver questões de forma rápida. Por isso, desenvolvemos o aplicativo Concurseiro Pro, com mais de 750 questões, divididas por disciplinas e em 7 simulados da banca Sesgran Rio. Com o aplicativo Concurseiro Pro, você poderá estudar sem precisar de milhares de apostilas e gabaritos confusos. Além disso, você pode acompanhar seu desempenho e taxa de erro para focar nos pontos que precisam ser aprimorados e ainda descobrir qual está sendo seu tempo médio de prova. Você poderá estudar de onde quiser, na hora que quiser. Não perca mais tempo procurando por materiais de estudo. Nosso aplicativo é a solução completa que você precisa para garantir a sua aprovação no concurso Banco do Brasil 2023.